Se tem um gênero que não sabe ser discreto, é o musical. Ele chega, canta, dança e exige que você tome um partido. Ou você ama de paixão, ou você torce o nariz e começa a se perguntar por que diabos alguém começou a cantar do nada. Hoje a gente vai mergulhar nesse mundo de coreografias perfeitas e dramas cantados para entender por que os musicais dividem tanto opiniões, por que eles são tão perfeitos para alguns e tão insuportáveis para outros. Eis que você está imerso em um drama, a trama está séria e de repente o personagem principal começa a cantar. Para você, isso é pura magia do cinema ou o momento de pegar o celular e dar uma olhadinha nas redes sociais? Seja qual for a sua resposta, com certeza você não está sozinho, porque o gênero musical com certeza é um dos gêneros mais divisivos, tanto do cinema quanto do teatro. Mas uma coisa é certa, ame ou odeie, eles estão lá, firme e forte. Eu sou a Tiffany, esse é meu canal e bora para mais esse mergulho cinematográfico. Ao assistir um musical, o espectador precisa aceitar uma regra básica. Neste universo, é perfeitamente normal os personagens expressar os seus sentimentos através de músicas e de coreografias perfeitamente elaboradas. Quem compra essa ideia se emociona. Quem não compra, acha um porre mesmo. É simples assim. Mas essa não é a única razão. A trajetória do gênero ao longo dos anos no cinema também explica muita coisa. Dos anos 30 aos anos 60, os musicais eram um cinema. Eles eram a forma perfeita de fuga para uma época de guerra e depressão. Com filmes como Cantando na Chuva e duplas como Fred Astaire e Ginger Rogers, a perfeição técnica e a elegância eram a prioridade. Eram produções que celebravam a própria arte do cinema, e o público da época, sem sombra de dúvidas, comprou essa ideia. Mas os tempos mudaram. E hoje em dia os musicais não são mais tão amados assim. Virou algo completamente nichado. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Tivemos também a introdução do cinema musical nos filmes de animação da Disney. O primeiro filme longa-metragem em desenho da história do cinema, Branca de Neve e os Sete Anões, já trouxe elementos musicais em sua obra, o que foi um enorme sucesso e é um grande clássico até hoje. O Walt Disney manteve essa fórmula em muitas das suas animações, inclusive aquelas que não se tratavam de princesas, como Mowgli e o Menino Lobo, por exemplo. Mas é claro que desde o surgimento das princesas, elas foram grande caixa da Disney, e todas as princesas de produções da Disney têm números musicais. Branca de Neve, Bela, Cinderela, Pequena Sereia, dentre todas as outras, essa fórmula ainda segue sendo replicada até hoje. E não apenas pela Disney, mas por outros estúdios também. Eu particularmente amo. Um dia eu serei feliz, sonhando assim. Agora ali pelos anos 70 e 80, com o novo cinema hollywoodiano mais realista e cru, os musicais começaram a entrar em crise. O público queria ver coisas mais pé no chão. Aí a salvação para o gênero musical veio por duas frentes. Primeiro com filmes como Grease, Os Embalos de Sábado à Noite, Footloose, Ritmo Louco e Flashdance trouxeram ali a música pop para dentro da narrativa de uma maneira um pouco mais orgânica. Era uma pegada ali mais de dança, boate, uma ideia um pouco mais próxima da vida da noite na realidade. Não era mais aqueles musicais cheios de músicas cantadas e interpretadas ali pelos personagens para refletir o que eles estavam sentindo. Passou a virar ali um retrato da vida da noite com histórias românticas dentro da narrativa. Nos anos 2000, minha era favorita dos musicais, começamos a ter adaptações dos megas musicais da Broadway, como Os Miseráveis e Chicago. Os Miseráveis eu particularmente gosto bastante, agora Chicago eu não gosto nem um pouco. Aquele filme deve ter ganhado tanto Oscar pela técnica mesmo, que pra mim é somente um pornô de cineasta, nada mais. Exatamente. Moulin Rouge também é um grande exemplo dessa época de novos musicais dos anos 2000. É um filme bem lúdico. Eu acho esse filme um espetáculo à parte, né? O final é meio merda, realmente. Mas o filme todo, no modo geral, é muito interessante. Moulin Rouge foi um dos grandes sucessos ali do início dos anos 2000 de filmes musicais, que passou a trazer ali um pouco mais do interesse do público novamente pelo gênero. Ai, malvado! Não pare! Não pare! Assim! E claro, passamos a ter também produções mais voltadas para o público adolescente,
como High School Musical, por exemplo, que eu sinto uma nostalgia imensa reassistindo. Tem os 3 filmes aqui na coleção. E se você era Wildcat, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. E nessa nova era de musicais, o cinema abraçou a teatralidade, usando a música novamente como uma ferramenta para expressar, tornar sempre maior aquilo que os personagens estavam vivendo. Os momentos musicais vêm para ampliar tudo que está acontecendo em cena, tornar tudo mais grandioso, o que foi renovando ali um pouco do interesse do público pelo gênero, e segue sendo aplicado nas adaptações até hoje. Em 2016, chegava ao cinema La La Land. Com Ryan Gosling e Emma Stone de protagonistas, esse filme foi um enorme sucesso. Um dos maiores sucessos musicais que agradou até mesmo aqueles que não gostavam de musicais. O filme foi um enorme sucesso, inclusive concorrendo ao Oscar, e nos proporcionou uma das maiores gafes da história da premiação. La La Land. Your nominations this year. Repression is the enemy of civilization. So keep dreaming, because the dreams we dream today will provide the love, the compassion, and the humanity that will narrate the stories of our lives tomorrow. Fred? We lost, by the way, but, you know. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Moonlight won Best Picture. Oh, we have a little... Oh my goodness! Até hoje, muita gente concorda que La La Land deveria ter sido o grande vencedor. Esse filme, com certeza, é um tapa na nossa cara quanto adultos. O musical aqui ele foi utilizado para elevar ao nível mágico aquele romance entre os protagonistas. E claro, com aquele final que dá um choque de realidade no espectador. Que faz a gente pensar, poxa, tava aqui viajando nessa história romântica, aí de nada vem a vida real me dar um soco no final do filme. Exatamente. La La Land é uma obra de arte que, sem sombra de dúvidas, colocou os filmes musicais de volta no radar de uma forma que já não vinha sendo feita há muito tempo. Aí você, fãs de musicais que está assistindo esse vídeo, deve estar pensando, peraí, para tudo. Que lá em 2013, Os Miseráveis também fez um grande sucesso, foi pro Oscar e tudo. E realmente, porém, Os Miseráveis não furou a bolha. Os Miseráveis, ele ficou ali concentrado, realmente ele fez um sucesso, mas ele ficou ali concentrado no nicho de fãs de musicais, isso é um fato. La La Land furou a bolha para o gênero de uma forma que ainda não havia sido feita antes. Até quem não gosta de musicais assistiu La La Land. Os Miseráveis ainda saiu o contexto Broadway, o que acaba mantendo o filme um pouco nichado. Mas Os Miseráveis foi uma adaptação que era praticamente impossível furar a bolha, porque a gente tá falando de um filme 100% cantado. Esse filme não tem diálogos, ele é 100% cantado do início ao fim. Tudo aqui é música, e para quem não gosta de musicais, ou não gosta muito, com certeza vai ser um filme um tanto difícil de assistir. Pra mim, Os Miseráveis é um dos melhores filmes musicais de todos, mas eu sou uma pessoa que eu já sou fã de musicais, né? Então eu sou um pouco suspeita a falar, porque já é uma linguagem cinematográfica e teatral que me agrada bastante. Mas, pra quem não gosta muito, com certeza vai ser um filme maçante de assistir. Por isso, apesar do sucesso de bilheteria e de crítica, ainda assim se mantém um filme nichado. Até quem é fã de filmes musicais muitas vezes vai ter dificuldade de assistir um filme 100% cantado. Imagina quem não gosta. Eu falo isso porque, por exemplo, o filme Looney Tunes, O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, com Johnny Depp, eu tive muita dificuldade de terminar de assistir aquele filme. Foi uma experiência bem maçante, e isso que eu adoro filmes musicais. É também um caso de um filme 100% cantado. O que salva Os Miseráveis é que a experiência, a história dos Miseráveis realmente é uma história muito forte. Agora, continuando no contexto Broadway, precisamos falar da adaptação mais recente e de enorme sucesso, que foi o Wicked, lançado em novembro do ano passado. Inclusive agora, nesse próximo novembro, teremos a parte 2. Estou super ansiosa, que eu fiquei apaixonada por Wicked. O Wicked é outro grande sucesso da Broadway, está em cartaz desde 2003, e ano passado, com a sua adaptação para o cinema, tivemos mais um musical que conseguiu furar a bolha. Wicked fez um sucesso não apenas com os fãs de musicais, assim como foi o caso de La La Land, mas ele conseguiu expandir ele para outros públicos que não necessariamente eram fãs de musicais. O sucesso de Wicked, tanto na crítica, quanto na bilheteria, quanto na repercussão, foi sem dúvida um enorme sucesso. E que novamente está colocando aí os musicais no radar. A história prelúdio de O Mágico de Oz
em Wicked traz a visão da bruxa má do oeste sobre o ocorrido. O Wicked, como musical, é bem mais antigo, mas a gente já viu essa narrativa no cinema anteriormente com Malévola e Cruella, por exemplo. A história da Elphaba, a bruxa má, é claramente uma história de segregação e racismo. As músicas em Wicked vêm como elemento fundamental para transmitir e ampliar os sentimentos dos personagens. Todas as músicas de Wicked, até o momento, que ainda não vi a parte 2, são incríveis e nos faz lembrar que todas as histórias têm dois lados. Mas é claro que nem tudo são flores, e precisamos citar também os grandes desastres, como Cats, por exemplo. O musical Cats ficou 32 anos na Broadway e foi um completo fiasco no cinema. Um filme patético, horroroso, uma estética super bizarra e diversos erros de tudo que é tipo ao longo de todo o filme. Principalmente ali na proporção dos gatos humanoides com os cenários. Cada cena, a proporção deles com os cenários é diferente. É um completo horror esse filme. Temos também Coringa 2, que não é uma adaptação da Broadway, mas segue aí essa nova era de novos musicais. Com Lady Gaga, coitada, ainda bem que ela já era rica, né? Ela até que já havia se saído bem em outro musical, Nasce uma Estrela, mas resolveu mergulhar fundo nessa poça de merda aqui chamada Coringa Delírio 2. E olha, gente, se eu tivesse que escolher entre reassistir Cats e Coringa 2, eu reassistiria Cats, porque Cats pelo menos ainda me prendeu pela bizarrice. Coringa 2, desde uns 30 minutos de filme, eu olhava a hora a cada 5 minutos, sonhando com o momento em que esse filme iria acabar. Realmente foi uma prova de resistência assistir esse filme até o final. Era quase uma tortura. Em Coringa 2, os musicais foram usados como um delírio dos personagens, algo que estava acontecendo somente dentro da cabeça deles. Chicago também fez isso, o que eu também não gostei, como eu já citei anteriormente, mas aqui em Coringa 2 é muito pior. Nada casa com nada, é tudo totalmente sem sentido. Esse filme inteiro, ele é um erro. Esse filme é um erro do início ao fim. E é um filme de 200 milhões de dólares, pra gente ver que dinheiro não compra criatividade, né? Mas então, por que os musicais dividem tanto opiniões? É uma combinação de fatores. A quebra de realismo, a herança de uma era muito mais inocente do cinema e, claro, o gosto pessoal. Mas a longevidade do gênero nos prova que, no fundo, sempre haverá espaço para histórias que nos fazem querer cantar e dançar. Eles são a celebração máxima das emoções humanas. E quer você ame ou odeie, é inegável. Quando o musical acerta, ele cria alguns momentos mais mágicos e memoráveis que o cinema pode nos oferecer. E aí, de que lado você está? Do time amo musicais ou do time por que diabos estão cantando? Conta aqui nos comentários qual é o seu musical favorito ou qual é aquele que você simplesmente não consegue assistir. Meu musical favorito é Wicked e eu definitivamente não conseguiria reassistir Coringa 2. E se você gostou desse vídeo, vale aquele like e a inscrição no canal para não perder os próximos. Siga no Instagram, também posto conteúdos por lá, vou deixar o arroba aqui na tela e o link também está na bio do canal. Eu sou a Tiffany, esse é meu canal e até o próximo vídeo.